Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula de algoritmo e de lógica de programação fornecida pela Escola TI. Na aula de hoje nós vamos aprender o que é estruturas condicionais parte 1. O que é estrutura condicional? Chamamos de estrutura condicional as instruções para testar se uma condição é verdadeira ou não. Nós utilizamos estruturas condicionais no nosso dia a dia. Se eu fazer alguma coisa, se não, eu não faço. Exemplo. Imaginamos que nós estamos numa cruzilhada e tem duas estradas. A estrada do lado esquerdo e a estrada do lado direito. E nós imaginamos, se eu for para a estrada esquerda, eu vou ser sempre feliz. Mas para me completar a estrada, eu vou levar 10 anos. Mas se eu escolher a estrada direita, eu vou ser rico e vou completar a estrada apenas em 1 ano. Então, a palavra-chave da estrutura condicional é a palavra se. Se eu vou fazer alguma coisa, se não, eu faço outra. Exemplo. Se eu tiver dinheiro, então vou comprar meu carro do sonho. Beleza? Tá. Imaginamos que a gente está com pressa e a gente tem que atravessar a rua, mas a rua está movimentada. Penso comigo o seguinte: se eu correr até o outro lado da rua, eu vou conseguir pegar o ônibus a tempo. Se eu não correr, eu não vou conseguir pegar o meu ônibus. Tá. Agora vamos aprender estrutura condicional voltada ao algoritmo, a linguagem C. Então é o seguinte: se a condição, então bloco. Fim C. Então, o C, a palavra-chave é nossa condição. Se eu tiver dinheiro, então dentro do meu bloco eu coloco a minha ação. Eu compro o carro. Fim C. É a mesma coisa para a linguagem C. Se eu tiver dinheiro, dentro do meu bloco eu coloco eu vou comprar meu carro. Beleza? Agora também existe se não. Se eu tiver dinheiro, então vou comprar meu carro do sonho. Ó, uma Ferrari. Se não, vou continuar com o meu carro mesmo. Meu Fusca. Voltando para a estrutura condicional na linguagem C, como nós vimos, se condição, então bloco, se não, bloco, fim C. Então, se a gente colocar a nossa ação dentro desse bloco, ele vai apenas acontecer se entrar nessa condição. Se não entrar nessa condição, ele pula esse bloco e vai para o senão e faz a ação do bloco aqui de baixo. E estrutura da linguagem C também é a mesma coisa, só que a sintaxe na linguagem C nós utilizamos o if e no sinal de então nós trocamos por chaves e o senão por else e chave para fechar esse bloco. Então vamos dar continuidade ao exemplo na linguagem C. Agora vamos para exercícios práticos. Bom, meu Dev C++ está aberto, criando um novo projeto, console application, projeto do tipo C e o nome do meu projeto vou colocar como nome condição underline 1. Dando OK, vou criar na minha pasta exercícios Escola TI uma pasta chamada exercício 19. Exercício 19. Salvando o meu projeto, Ctrl S para salvar meu arquivo main e salvar.
mudando minha função principal para void e tirando um return. Então eu vou criar uma variável chamada do tipo inteiro, int, chamada de número, e vou fazer que o usuário digite o número para mim. Printf digite um número inteiro. Scanf porcentagem f de vírgula e a minha variável número. Então eu quero fazer uma condição. Se o usuário digitou o número maior que 10, eu vou mostrar uma mensagem para ele que digitou o número foi maior que 10. Então vamos fazer a condição condicional if, se entre parênteses a condição pegar minha variável número for maior ou igual a 10, entre chaves vou colocar o meu bloco, a minha ação. Então vou mandar printf o número digitado pelo usuário foi maior que 10. Salvando e compilando, digite um número inteiro. Eu vou digitar 20. Vou dar um enter. O número digitado pelo usuário foi maior que 10. Então, minha condição aqui é verdadeira. Se o número digitado for maior que 10, então ele entra nesse meu bloco. Mas, por exemplo, eu quero que também mostre para o usuário o número que ele digitou menor que 10. Se ele digitou um número menor que 10, eu quero mostrar uma mensagem para ele que ele digitou um número menor que 10. Para isso, existe a condição else. Else, entre chaves, vou colocar minha condição deste bloco. Printf o número digitado pelo usuário foi menor que 10. Ponto e vírgula. Salvando e compilando, vou digitar o número 5. O número digitado pelo usuário foi menor que 10, que foi o número 5. Então, pessoal, a estrutura condicional if, ele testa se uma condição é verdadeira ou falsa. Ele entrou nesse bloco porque minha condição foi verdadeira quando eu utilizei o valor 20. E quando eu utilizei o valor 5, essa minha condição foi falsa. Então ele entrou nesse bloco. Então a estrutura condicional if, ele verifica, ele testa se uma condição é verdadeira e se a condição é falsa. Se a condição for verdadeira, ele entra nesse bloco. E se for falsa, ele está entrando nesse bloco. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau.